Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, estamos aqui para mais uma rapidinha em Ciências Humanas e Suas Tecnologias, UERJ 2021. Vamos lá! Lembrando a vocês, todos os editais, as provas antigas estão no site da UERJ, site é vestibular.uerj.br e hoje nós vamos fazer 3 questões, tá? Essas questões vão estar ligadas a conflitos internacionais e nacionalismos, correto? Então vamos lá. Aqui está o conteúdo programático, né, para cair na prova de Ciências Humanas, e essas primeiras questões que nós vamos fazer aqui hoje, são 3, né? As primeiras questões, elas tangem relações entre política, cidadania, cultura, identidade, alteridade, etnia, raça, etnocentrismo, multiculturalismo, ideologia, ciência, ética, nação, nacionalismo, globalização, soberania, democracia e representação política, Estado e governo. E também vamos fazer questões nesse aqui eixo que fala sobre relações internacionais no mundo contemporâneo. Vamos lá? Então, prova da UERJ do ano passado, primeiro exame de qualificação. Hoje nós vamos fazer as questões 52, 53 e 54. Vamos a 52. Essa questão 52 trata do eixo ali das relações internacionais. Ela diz assim, deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor para a gente ler, tá? Questão 52. Grupo Estado Islâmico. E do outro lado, Arábia Saudita. O Grupo Estado Islâmico, eles são inimigos dos Estados Unidos, autoritários, fundamentalistas, desrespeitam os direitos humanos, aplicam castigos corporais, tortura de pessoas regularmente, decapitam pessoas regularmente, oprimem mulheres e minorias, tá? Essa é uma percepção. Estou dizendo que eles são isso, tá? Do outro lado, a Arábia Saudita, aliado dos Estados Unidos, ao contrário do grupo do Estado Islâmico, correto? São autoritários, fundamentalistas, desrespeitam os direitos humanos, aplicam castigos corporais, torturam pessoas regularmente, decapitam pessoas regularmente e oprimem mulheres e minorias. Perceberam que é a mesma coisa? Só que um é inimigo dos Estados Unidos e o outro é amigo dos Estados Unidos. Mas é a mesma coisa, tá? Bom, entre 2014 e 2017, derrotar o Estado Islâmico, ISIS, foi uma das prioridades da política externa dos Estados Unidos. Ao fim de 2017, o ISIS foi considerado militarmente derrotado, perdendo o controle de praticamente todos os territórios que havia conquistado na Síria e no Iraque. A charge aponta a existência de uma incoerência entre os seguintes aspectos da política externa estadunidense do Oriente Médio, tá? Então, vamos lá, vamos ver qual é essa incoerência, ó, preste atenção aqui na pergunta. Incoerência entre os seguintes aspectos da política externa estadunidense no Oriente Médio, tá? Então, nós temos aqui uma incoerência, né? Nós temos um alinhamento étnico? Não, né? Os árabes não têm nenhuma relação étnica com os Estados Unidos, tá? Fundamento ideológico e interesse econômico, né? Não tem nenhuma fundamentação ideológica, porque se tiver alguma fundamentação ideológica em si, eles também seriam contra o Arábia Saudita, né? Porque eles são muçulmanos, né? Conservadorismo social e protagonismo ambiental. Tem alguma questão de meio ambiente aqui? Absolutamente não, tá? Multilateralismo diplomático, beleza, né? Os Estados Unidos se posicionam com um certo multilateralismo diplomático, sobretudo para com a Arábia Saudita, tá? E unilateralismo bélico, sim, né? Então, para com o ISIS, né, eles têm uma política de unilateralismo, né, de ataque sem querer aceitar, inclusive, as determinações da ONU, nem nada, tá? E já com a Arábia Saudita ele age diplomaticamente. Então, a questão é B. Então, é uma questão que fala das relações internacionais e, sobretudo, dos 2 pesos e 2 medidas dos governos americanos sobre essas questões.
Beleza? Vamos a 53. O que é uma nação? Esse aqui é um texto clássico do Ernest Renan, que fala sobre a ideia de nação, né? O Ernest Renan é um intelectual do século XIX, tá? Muito estudado pela geografia e pelas relações internacionais, tá? E que ele define o que é uma nação. Então vamos lá. O homem não é escravo nem de sua raça, nem de sua língua, nem de sua religião, nem do curso dos rios, nem da direção das cadeias de montanhas. Um grande agrupamento de homens, de espírito sadio e coração ardoroso, cria uma consciência moral que se chama nação. Então, para ele, a nação é uma consciência moral, uma consciência de que nós, grupos identitários dentro de uma nação, pertencemos, tá? Enquanto puder provar sua força através dos sacrifícios que exigem a abdicação dos indivíduos em prol de uma comunidade, essa consciência moral será legítima. Terá o direito de existir. Se surgem dúvidas quanto às fronteiras, consultem-se as populações envolvidas. Elas têm bem o direito de ter uma opinião na questão. Tá? Então, o que é uma nação para ele? É uma consciência, uma ideia de consciência moral. Estou dizendo para ele, Ernest Renan. Tá? A nação não é determinada, como ele diz ali em cima, por uma raça, nem por uma língua, nem por uma religião, nem pelo curso de um rio, nem pelas cadeias de uma montanha. Tá? Então vamos lá. Ao longo do século XX, houve acontecimentos vinculados a projetos nacionalistas similares à concepção defendida pelo historiador Ernest Renan em 1882. Identifica-se como um desses acontecimentos a... Então vamos lá. Esses acontecimentos vinculados, olha o que a questão pede, tá? A projetos nacionalistas do século XX. Presta atenção, o que ele quer do século XX. Tá? Então vamos lá. Letra A. Emancipação do Vietnã na pacificação da Indochina. Não, né, gente? Porque, na verdade, o Vietnã ele já existe enquanto nação. Inclusive, a gente tem a guerra do Vietnã contra os Estados Unidos, né? Uma guerra que está totalmente envolvida ali naquele período da Guerra Fria, né? Entre socialismo e capitalismo, né? Vietnã do Norte socialista, Vietnã do Sul capitalista, enfim, não tem nada a ver com a emancipação do Vietnã, tá? Vamos lá. B. Divisão da Polônia no curso da Segunda Guerra Mundial. Gente, na verdade, não houve divisão da Polônia, houve invasão da Polônia. A Polônia que é um estado que foi recém-criado após a Primeira Guerra Mundial, tá? Então não tem nada a ver com a Polônia em si, tá? A letra C diz assim, criação da Iugoslávia no final da Primeira Guerra Mundial? Não tem nada a ver com a criação da Iugoslávia, até porque a Iugoslávia ela é criada num outro contexto, tá? Não tem nada a ver. Bom, reunificação da Alemanha, sim, reunificação da Alemanha, né? Quando o Muro de Berlim ele cai em 1889, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, elas se reunificam e voltam a ser um mesmo país. Essa ideia, né, de um povo, né, ter uma mesma consciência, se sentir alemão. Olha aí a ideia ali do Ernest Renan, tá? E no contexto da crise da URSS, exatamente, quando a URSS acaba, em 1991, né, várias repúblicas que pertenciam à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se tornam independentes, tá? Daí, essa independência está ligada a esse sentimento de nacionalismo. Dentre essas repúblicas, nós temos a Letônia, Lituânia, Estônia, Ucrânia, né, a Azerbaijão, tá? E outros países. Beleza? Então, vamos lá. Vamos à questão 54, gente. A rodoviária federal... Opa, desculpa, que saiu aqui. Entrou aqui um negócio aqui. Vamos lá. A Rodovia Federal Transamazônica completou 45 anos em outubro de 2015. Mas ainda não é asfaltada na sua totalidade. A rodovia começou a ser implantada ainda em 1970, no governo do general Emílio Garratzu Médici. 2 anos depois, ela foi inaugurada. O trecho entre Marabá e Altamira é o que está em melhor estado atualmente. Um dos diretores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DNIT, disse que durante esse período de mais de 4 décadas, muita coisa já foi feita, mas explicou que o país viveu uma mudança de filosofia. Antigamente, o que era símbolo do desenvolvimento era um trator V8 derrubando uma árvore, uma castanheira. Hoje isso é um crime, disse, tá? Então, lá a consciência ambiental, essa ideia de consciência ambiental é muito recente, né? Ela começa sobretudo ali no final dos anos 70, em plena Guerra Fria, né?
Então, o que acontece? Essa ideia de consciência ambiental, desenvolvimento está atrelada ao Estado, né, desse desenvolvimentismo, né, não tinha nenhum problema de um trator ali V8, né, derrubando uma árvore ou uma castanheira. Hoje isso é um crime, né, um crime ambiental, tá? Daí a gente ter sempre em choque, né, essa mentalidade ambiental dos militares dos anos 70, 60 e hoje, né, do governo atual Bolsonaro hoje, né, que ele pensa da mesma maneira, só que hoje existe a ideia de crime ambiental. Então esse paradoxo entre o desenvolvimento e o ambientalismo, né, está explícito aí nessa questão. Então, a mencionada mudança de filosofia entre a década de 70 e a atualidade refere-se às seguintes prioridades em cada um desses momentos históricos, respectivamente, né? Então, vamos lá. Lá nos anos 70, respectivamente, né? Ou seja, nos anos 70 e no mundo de hoje. Qual era a prioridade dos anos 70? Garantir o crescimento econômico, a ideia de desenvolvimentismo. Né? E qual é a prioridade de hoje? Qual é a filosofia de hoje? Promover o equilíbrio socioambiental. Então, antigamente, né, a grande filosofia, o grande discurso era você promover o desenvolvimentismo. Hoje, nada pode passar, né, publicamente sem a discussão ambiental. Belezinha? Então, rapidinho, acabamos. Grande abraço, professor André.